Olá, camaradas, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Felipe e essa é a nossa terceira aula da nossa série sobre macroeconomia keynesiana. Na aula de hoje, continuando o nosso estudo do livro Macroeconomia, do Richard Froyen, falaremos sobre os componentes da demanda agregada. O link da bibliografia utilizada nesta aula está na descrição, junto com as sugestões e citações utilizadas nesse vídeo. Vimos no vídeo anterior 3 equações que expressam a condição de equilíbrio do modelo keynesiano simples. Vimos que, no equilíbrio, o produto é igual à demanda agregada. Iremos agora analisar os fatores que afetam a demanda agregada, para saber como se determina o nível de renda. Ou seja, vamos analisar o consumo, o investimento e os gastos do governo, assim como os determinantes da poupança e o papel dos impostos. O consumo é um agregado fundamental na teoria keynesiana de determinação da renda. Para Keynes, o nível de gastos com consumo, a propensão marginal a consumir, é estável de acordo com a renda disponível. No modelo simples, a renda disponível é a renda nacional menos os pagamentos líquidos de impostos, sendo T a arrecadação líquida, ou seja, os pagamentos de impostos menos as transferências do governo para as famílias. É óbvio que Keynes sabia que a renda não era a única variável que afeta o consumo, porém, ele acreditava ser a preponderante na determinação do nível de consumo. Por isso, de início, as outras influências podem ser ignoradas. Keynes propôs uma relação específica entre renda e consumo, o que ele chamou de função consumo, em que C é igual a A mais B vezes YD. Ou seja, o consumo é igual ao consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir vezes a renda disponível, sendo o consumo autônomo maior que zero e a propensão marginal a consumir entre 0 e 1. O termo A da função é suposto positivo, é o consumo autônomo, ou seja, é o valor do consumo quando a renda disponível é igual a zero. É uma variável que atua sobre o consumo que independe da renda. O termo B, a propensão marginal a consumir, é a inclinação da função. Mostra o aumento dos gastos com consumo por aumento unitário da renda disponível, sendo B, a propensão marginal a consumir, igual à variação do consumo sobre a variação da renda disponível. O valor do incremento dos gastos com consumo por incremento unitário de renda é chamada de propensão marginal a consumir. O consumo aumentará com o aumento da renda disponível, porém em proporção menor que o aumento da renda disponível. Vejamos a figura 5.3 que mostra essa situação. Perceba que a função consumo, C igual a A mais B vezes YD, mostra o nível de consumo correspondente para cada nível de renda disponível. A inclinação da função é B, ou seja, é a propensão marginal a consumir, que é a variação do consumo por aumento unitário de renda disponível. Perceba que a função não parte da origem, mas sim do consumo autônomo, o nível de consumo quando a renda disponível é igual a zero. Como sabemos, há uma identidade entre o produto com o consumo mais a poupança mais os tributos. Como a renda disponível é igual ao produto menos os tributos, ou seja, Y menos T, temos então que a renda disponível é igual ao consumo mais a poupança, C mais S. A equação 5.11 mostra que a renda disponível é igual, por definição, ao consumo somado à poupança. Com isso, a teoria de relação renda-consumo determina implicitamente a relação renda-poupança. Nesse caso, temos poupança é igual menos A mais 1 menos B vezes a renda disponível. Vamos tentar entender cada parte dessa equação. Como YD é igual a C mais S, ao consumo mais a poupança, vamos então isolar a poupança, passando o consumo para o outro lado da igualdade. Se o consumo para renda disponível igual a zero é de A unidades, nesse ponto temos que a poupança é igual a renda disponível menos o consumo, 0 menos A, ou seja, é igual a menos A, que é o primeiro termo da nossa equação. Se o aumento unitário da renda disponível leva a um aumento em B unidades de consumo,
O que sobra da elevação unitária da renda corresponde ao aumento da poupança. É a propensão marginal a poupar, que é o inverso da propensão marginal a consumir, sendo a variação da poupança sobre a variação da renda disponível igual à propensão marginal a poupar, A1 menos B. O incremento de poupança por aumento unitário de renda disponível é a chamada propensão marginal a poupar, 1 menos B. Multiplicando a propensão marginal a poupar pela renda disponível, temos a segunda parte da nossa equação. Vejamos a figura 5.4, que mostra o gráfico da função poupança. A função poupança, S igual a menos A mais 1 menos B vezes renda disponível, mostra o nível de poupança para cada nível de renda disponível. A inclinação da função é 1 menos B, ou seja, é a propensão marginal a poupar, que é o aumento da poupança por aumento unitário de renda disponível. Perceba que a função parte do nível menos A, negativo quando a renda disponível é igual a zero. O investimento também tem um papel muito importante no sistema keynesiano. Segundo Keynes, as mudanças com os gastos com os investimentos desejados é um dos fatores mais importantes na alteração da renda. Sabemos que para Keynes, o consumo é uma função estável da renda no curto prazo. Ou seja, esses gastos com consumo podem variar com o passar do tempo, no longo prazo. Por isso, os gastos com consumo, por si, não é capaz de explicar a variabilidade da renda, pois um consumo é o gasto que depende da renda. Para explicar os movimentos da demanda agregada e, consequentemente, da renda, Keynes procurou os componentes autônomos da demanda agregada, ou seja, aqueles que, em grande medida, independem da renda corrente. Quando esses componentes se alteram, a renda varia. Dentre esses componentes autônomos da demanda agregada, o investimento para Keynes é o que mais varia, e também é o fator principal que explica a variabilidade da renda. Dito isso, podemos nos perguntar, ora, mas então o que determina os investimentos? E Keynes dirá que há duas variáveis principais no curto prazo: a taxa de juros e as expectativas das firmas, ou seja, a eficiência marginal do capital. Para Keynes, o nível de investimentos está relacionado inversamente ao valor da taxa de juros. Com uma maior taxa de juros, há menos investimentos, pois não existem tantos projetos com taxas esperadas de retorno que sejam acima dos juros e compense pegar empréstimos. Como ainda não chegamos na teoria keynesiana da taxa de juros, vamos focar na questão dos retornos esperados dos projetos de investimentos, na eficiência marginal do capital. A eficiência marginal do capital cumpre um papel fundamental na teoria de Keynes sobre a instabilidade econômica. Keynes também chama a atenção para o conhecimento incerto, sobre as quais estão baseadas as expectativas de rentabilidade futura. Em um investimento de longa duração, o investidor precisaria conhecer a demanda futura pelo produto, como irá se comportar a demanda agregada, as preferências, além dos custos futuros, dos juros e etc., o que é praticamente impossível prever todos esses cenários. Entretanto, os investimentos acontecem. Keynes dizia que os administradores formam suas expectativas a partir de duas técnicas. Primeiro, observam as tendências do passado e as projetam para o futuro, de modo a ignorar as possíveis mudanças futuras no longo prazo. Segundo, buscavam agir de acordo com o pensamento da maioria ou da média. Quer dizer, diante da incerteza, o melhor a se fazer é o que todo mundo está fazendo, o que ele chama de julgamento convencional. Resumindo, as expectativas de lucratividade futuras dos investimentos são fundadas sobre bases de conhecimento precárias, instáveis, incertas. Para Keynes, essas expectativas mudam muito frequentemente e às vezes mudam completamente com o surgimento de novas informações e acontecimentos. Com isso, a demanda por investimentos não poderia ser diferente, é instável. E, como já dito, é o principal componente dos dispêndios autônomos responsáveis pela variação e instabilidade da renda. Os gastos do governo são o segundo elemento dos gastos autônomos. Os gastos governamentais aqui são controlados pelos formuladores de política econômica, ou seja, não dependem diretamente do nível de renda.
É suposto que a arrecadação tributária líquida, T, também é uma variável controlada pelos formuladores de política econômica. Com isso, encerramos por aqui a nossa terceira aula. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para que possamos continuar gravando aulas aqui para o YouTube. E até a próxima!